O ano é 2025 e eu ainda fico assustado com a quantidade de pessoas que caem nesse papinho de coach, guru, mentor de idiomas. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Esse aqui é meio que um desabafo e um alerta pra vocês, né? Ontem eu tava meio que de bobeira aqui, que um aluno meu cancelou a aula. Ele tá viajando ainda, estamos no começo de janeiro, então alguns alunos ainda estão viajando. Ele precisou de cancelar a aula. Pessoal de férias ainda, né? E eu parei aqui no YouTube para assistir alguns vídeos. Vi um vídeo do V.A. Finda, do Eliezer, né? Assisti alguns outros vídeos lá de outros canais de futebol, os highlights do Liverpool contra o Tottenham. E aí eu me deparei com uma live de um cara, né? Na verdade era um vídeo de uma live que ele tinha feito no dia anterior. Então, não sei como é que ele fez, que ele conseguiu colocar lá no próprio vídeo os comentários rolando, como se estivesse ao vivo, mas a live já tinha acabado. E aí, a live até começou legalzinha, né? Ele falando coisas importantes. Ele se denomina um guru de idiomas. E o que me chamou a atenção foi que tinham umas 300 pessoas na live, né? Pra um número desse, um número como esse, você tem que ter um canal bem grande. E o canal dele não era grande. Aí eu falei, ué, o que tá acontecendo aqui? Aí eu parei pra ver. Eu realmente não costumo consumir conteúdo de inglês. Eu costumo consumir conteúdo em inglês, mas não sobre inglês, né? E aí, como eu disse, a live começou bem, né? Ele falando sobre a importância de ter uma imersão, de colocar o inglês no seu dia a dia. Ele se denominava não coach de inglês, mas coach de línguas. Né? Se você aplicasse a metodologia dele, você aprendia qualquer língua extremamente rápido. E algumas coisas que ele falou realmente faziam sentido. Até chegar nas provas sociais, nos depoimentos de alunos dele, que, meu Deus do céu, gente, é difícil de acreditar nas coisas que apareceram ali. Eu gostaria de dizer que esses coaches, esses gurus, eles não sabem o que estão fazendo, né? Talvez em relação a ensinar um idioma, eles realmente não saibam o que estão fazendo. Mas eles sabem o que estão fazendo no sentido de ter um marketing bom para lhe vender um curso. Então, normalmente eles têm uma oratória muito boa, eles vão dando bons motivos para você, né, tentar comprar um curso dele. Vão fazendo uma promessa muito boa e aí você vai e compra o curso da pessoa. Que se ele não entrega o que promete, para mim é uma enganação. Mas, enfim. Aí, quando chegou nessa parte das provas sociais, cara, até as próprias pessoas dos comentários, tinha muita gente que estava iludida ainda, né? Meu Deus, que incrível! Não sei o quê. Mas tinha algumas pessoas que estavam, porra, isso é impossível. Por quê? Eu não lembro de todos os comentários, todos os depoimentos, assim, né? Mas a maioria dos depoimentos eram mensagens do WhatsApp. E aí, você sabe que hoje em dia é muito fácil de forjar isso, né? Então, você realmente não sabe se aqueles eram alunos da pessoa, se eram depoimentos verdadeiros. Você sempre tem que olhar isso aí with a pinch of salt, com o pé atrás. E aí eu lembro que teve um cara que falou que aprendeu alemão em 2 meses, que outro que ficou fluente em inglês em 3 meses. Aí eu falei, porra, nossa, esses caras estão tendo um resultado absurdo, né? E antes na live ele falou muita coisa boa, mas ele errou quando ele estava explicando coisas da metodologia dele. Ele errou conceitos básicos. Assim, diferença de dedução e indução. Faltavam muitas técnicas. Porque toda metodologia ela tem que ter uma abordagem, que é a parte mais teórica daquela metodologia. Ela tem que ter um método, que é como se fosse o passo a passo daquilo ali. E técnicas, que são artifícios que você vai utilizar, ferramentas que você vai utilizar para chegar naquele objetivo, para executar o método. Então, faltava muita coisa, né? Era algo muito superficial a metodologia que ele explicou. E aí o que mais me chamou a atenção
foi quando um desses alunos, desses depoimentos dele, né? O cara falou assim, o cara tirou a foto de um livro, Atomic Habits, Hábitos Atômicos, e ele falou que ele leu aquele livro em semanas. Tipo, o livro em inglês já, né? E do zero ainda. Olha aqui o que o meu aluno fez. Ele leu Hábitos Atômicos em semanas do zero. Ai, Jimmy, mas em semanas pode ser 58 semanas, 360 semanas, 420 semanas. Mas aí ele tá usando o termo semanas de má fé, né? Quando você pensa em semanas, você pensa no máximo em 5 semanas. 4, 5 semanas, que vai formar ali um mês. Senão você usaria meses, anos. Mesma coisa de eu falar aqui, colocar na thumbnail do vídeo, aprenda inglês em dias. E aí eu chegar no vídeo e falar 550 dias. Porra, aí é sacanagem, né? Aí quando eu vi esse depoimento, eu falei, meu Deus do céu, o método desse cara deve ser o método Jiraiya. Porque para um cara aprender a ler em inglês hábitos atômicos em semanas, né? Em 4, 5 semanas, ou o cara é muito inteligente, ou, porra. E foi aí que começou a desandar os comentários, né? O pessoal falando, porra, não é possível. Eu acho que, assim, seria até possível você ler algo em inglês, mas você não entenderia praticamente nada. Você ia estar lendo as palavras ali, lendo em voz alta talvez, mas você não entenderia nada. Com semana de aprendizado, é impossível, por mais inteligente que você fosse, é impossível, né? Você ler, absorver tudo aquilo ali, todo aquele conhecimento, saindo do zero e em algumas semanas conseguir ler um livro assim. Se fosse um livro infantil, algo mais simples, pode ser que você até consiga. Se você tiver 4, 5, 6 línguas de repertório, talvez. Mas é muito difícil de acreditar, né? Tanto que, como eu falei, os próprios live espectadores estavam com o pé atrás. Aí ele também colocou um depoimento lá de um aluno, né, falando que o curso é muito bom, não sei o quê. Era um vídeo, nesse caso. Né? Mas, assim, gente, quando vocês forem consumir conteúdos assim, principalmente quando for um webinário, uma semana mágica, não sei o quê, tomem cuidado que muitos desses depoimentos podem ser fake. Então, o que eu aconselharia vocês a fazerem? Para vocês escolherem um profissional bom, um profissional que vocês podem ter certeza que é um profissional apto. E sim, existem muitos professores bons aqui no YouTube. Tá? A própria Karina, o Dog, o Paulo do Winner, né? Quem mais? Amanda. Lá fora tem Lucy, tem a Rachel. Então, existem sim profissionais muito bem qualificados. Não estou falando só de mim, não. Tá? Para vocês não acharem, todo mundo não presta, só você que é bom. Não. Existem profissionais muito bem qualificados, muito bem preparados. E eu falo para vocês tomarem cuidado, porque assim, vocês acreditarem numa promessa dessa, que em 4 semanas, 5 semanas, você vai estar lendo livros de desenvolvimento pessoal em inglês, né, ou em qualquer outra língua, em alemão, em japonês, ou que em 2 meses vocês vão estar fluentes com um trabalho novo naquela língua, vocês vão se frustrar. Porque vocês vão comprar um material, comprar um curso que vai prometer aquilo ali, e quando vocês virem que vocês não vão alcançar aquele objetivo, vocês vão se culpar. E eu sei o quão frustrante isso é, porque vários alunos que vêm me procurar, eles falam que, eu sei que é até antiético isso, mas eu não pergunto, tá? Eu pergunto assim, você já estudou inglês antes? Como é que tá seu nível de inglês? E aí as pessoas falam, fiz o curso de fulano e não aprendi nada. Fiz o curso de Beltrana e tô na mesma, não consegui aprender. Pode ser que seja culpa da pessoa, pode ser que seja que eu digo do aluno, de não ter estudado o suficiente, de não ter se aplicado tanto, mas pode ser a culpa do curso também. E aí,
como é que eu meço isso? Eu vejo a quantidade de alunos que fizeram um determinado curso e o nível deles, e aí eu consigo ter uma base, né, para saber quem realmente faz um bom trabalho e quem não faz. Tem alunos que fazem cursos de outros professores e que estão ali no nível B1, B2, você vê que a pessoa realmente conseguiu aprender e está querendo aulas particulares para praticar, para melhorar. Muita gente procura também para ter sessões de accent coaching. Essa parte da frustração eu consigo até ver nos olhos daquele aluno que já fez, que já caiu nesses golpes desses cursos que não dão muito vencimento 2, 3, 4 vezes. Chega uma hora que a pessoa está querendo desistir já. Então por isso que eu falo para vocês tomarem cuidado. Mas Jimmy, como é que eu faço para saber se aquele professor realmente é bom? Tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, pesquisar sobre a formação daquele professor. Veja bem, é uma combinação de fatores. Não é porque aquele professor é formado em letras, licenciatura ou tradução ou em linguística que ele vai dar uma aula boa. Mas esse é um dos fatores essenciais. Assim, quando a gente estuda, por exemplo, eu sou graduado pela UFBA, pela Federal da Bahia, e a faculdade realmente me deu um norte muito bom, especialmente no quesito educação. Eu tive professores excelentes como o Saito, que veio da USP para a UFBA, me deu uma noção de didática muito boa. Eu tive as matérias de estágio com ele e ele deu todo um suporte teórico e prático, que eu ia para escolas, eu ensinava em escolas públicas durante essas matérias de estágio. E muita coisa que eu aprendi, praticamente tudo que eu aprendi na faculdade, no que se refere a ensinar inglês, foi com ele. Isso fora as matérias técnicas, fonética e fonologia, morfologia do inglês, frase verbal, frase nominal do inglês, que é basicamente sintaxe. Então, querendo ou não, isso é um fator que realmente contribui. Eu não vou a um médico que não tem CRM. Eu acho que você também não vai. Ainda assim, no TikTok, tem muita gente aí dando dica de medicina sem ter um CRM, sem ser formado na área. Mesma coisa de inglês. Inclusive, muita gente não sabe disso, né? Mas muitos desses cursos, dessas escolas de inglês, aceitam pessoas de outras áreas. Eu já tive colega, quando eu ensinava em escola, em curso particular, já tive colega químico, já tive colega nutricionista, já tive colega jornalista, muitos colegas jornalistas. E aí muitos não tinham um nível C2, né, de proficiência. Muitos não tinham didática. Então eles tiveram que aprender tudo ali no treinamento que o curso oferecia para ensinar aquela metodologia em específico. Por isso que eu digo que a formação realmente ajuda bastante. Outra coisa, procure por professores que mostram resultado. Mas não adianta você mostrar resultado de um aluno falando em português, de um aluno só falando, poxa, as aulas são muito boas, me ajudaram bastante. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que a pessoa aprendeu. Você falar que você sabe alguma coisa, não quer dizer que realmente você saiba aquela coisa. Como diz o ditado, quem tem boca fala o que quer. Então procure por professores que mostram esse resultado na prática, que tem alunos falando inglês, se possível, que mostram a evolução daquele aluno ao longo do tempo. Por exemplo, no ano passado eu criei o projeto Fluência aqui, que foi com o aluno Felipe Nunes, e eu mostrei alguns vídeos, porque isso virou um curso depois, para todos aqueles que não têm condições de arcar com as aulas particulares comigo. Eles podem ter a opção de comprar esse curso e ser um aluno espectador. Você não vai falar tanto na aula, mas você vai assistir a aula de fora com todo aquele conteúdo do cronograma. E aí eu postei algumas aulas aqui no YouTube de graça e sempre mostrando a evolução do Felipe saindo do básico. Ele tinha um inglês realmente muito básico, errava coisas tipo I have 24 years old em vez de I am 24 years old, só para vocês terem uma ideia. Tem isso gravado aqui. E ao longo dos meses eu fui postando, soltando alguns vídeos
até para atrair mais alunos depois, vendo a evolução. Do Felipe já falando, utilizando estruturas mais complexas, se expressando bem melhor, fazendo testes, quizzes, né, questionários, provas, e utilizando a língua de uma forma bem eficiente. E isso não só com ele, eu já postei vários alunos aqui falando inglês mais no TikTok do que propriamente aqui no YouTube, que eu tenho lá um número de seguidores bem maior. Eu sou meio que novo aqui no YouTube, eu comecei a investir aqui no ano passado. Então, a investir que eu digo, a postar mais vídeos. Mas lá eu já tenho um número bem maior de seguidores, já tenho mais de 80 mil seguidores. E você pode inclusive conferir esses vídeos lá. Então deixa eu ver, formação, tô com os tópicos aqui anotados. Formação, os resultados dos alunos e a metodologia. Lembra que eu falei da metodologia? Procure saber da metodologia daquele professor, daquela professora. Você ter aula com alguém que fala assim, minha metodologia é conversação. Isso não existe. Conversação não é metodologia. Metodologia tem que ter abordagem, tem que ter método, tem que ter técnica, tá? Se você for uma pessoa que tem muita dificuldade, você pode procurar metodologias mais tradicionais, que vão precisar de tradução, que vão tratar mais de gramática. E se você tiver menos travas, se você tiver uma facilidade maior, não necessariamente, tá? Mas isso realmente ia ajudar você a deslanchar no inglês. Você pode pesquisar alguém que trabalhe com abordagem natural ou com metodologias mais modernas que vão utilizar ali outros recursos que não ficar traduzindo o tempo todo. E por último, veja se aquele professor, se aquela professora realmente fala inglês. Eu sei que é difícil, eu sei que no começo a gente não tem, quando a gente está aprendendo uma língua, a gente não tem repertório para julgar se a pessoa sabe ou não falar aquela língua. É complicado. Se eu quisesse ter uma aula com um professor de japonês, por exemplo, não teria como eu saber se aquela pessoa realmente fala bem ou não. Então, isso é mais para quem já está no nível intermediário, para quem já tem um input considerável daquela língua. Procure ver aquele professor, aquela professora falando. Porra, tem uma mulher aí que toda hora tá em podcast mesmo. Eu não sei qual é o nome dela. Mas aquela é professora, né? A mulher não fala inglês nunca. Em nenhum vídeo que ela aparece, ela fala inglês. É um negócio bem esquisito. Então, sempre suspeite quando a pessoa não fala inglês nunca. Né? Em nenhum vídeo dela, ela só tá falando do processo de aprendizado, de como aprender, mas nunca fala. Ela mesma nunca fala. Suspeite desse tipo de professor também. Guys, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para conteúdos de qualidade, conteúdos que vão levar o seu inglês a um outro patamar. I'll see you next time. Cheers.